eu falo muito sobre YouTube, falo sobre YouTubers, e eu gostaria aqui, fiz essa matéria voltada aos pais, sei que vão ter muitos pais aí assistindo a minha live nesse momento, fiz essa matéria voltada aos pais, é um ponto de atenção que eu estou pedindo para os pais. Eu sou pai, tenho 2 crianças, né? Tenho uma menina de 10 anos, tenho um garoto de 7 anos, ok? Então, peço que vocês prestem atenção aqui nessa matéria. Vocês vão ver que eu não estou direcionando vocês para nada, mas estou chamando atenção em relação a isso aqui que esse youtuber está fazendo, muito famoso, tem 27 milhões de assinantes, né? Que são crianças, a gente sabe que quem frequenta os vídeos deles são crianças, tá? Então vou pedir 1 minuto de atenção aí para os pais, e peço desculpa aí para quem não é pai, né? Que não tenha muito interesse, só 1 minuto de paciência para a gente poder falar sobre essa matéria, e a gente já vai pular falando ali em relação à matéria do Bolsonaro e em relação aos TV Box, tá? Vamos lá. Youtuber infantil Felipe Neto ameaça as crianças brasileiras. Essa matéria é destinada aos pais. Se você não é pai e mãe, essa matéria não é destinada a você. Pais e mães, leiam esta matéria de coração aberto. É o futuro do seu filho que está em jogo. Eu sou pai de uma menina de 10 anos de idade e de um menino de 7 anos de idade. A nenhum dos dois nunca foi proibido assistir aos vídeos do canal do youtuber Felipe Neto. Tanto a menina quanto o menino já assistiram esporadicamente a vídeos deste youtuber, mas por conta própria decidiram que o conteúdo não era adequado para eles. A menina sempre gostou de conteúdo que trouxesse alguma informação relevante, coisa que os vídeos do Felipe Neto nunca trazem. O menino tem mais interesse em conteúdos que mostram jogos infantis, gameplay aí para quem sabe um pouquinho mais da linguagem da internet. Nunca foram proibidos de assistir aos vídeos do Felipe Neto, mas se algum dia decidirem assistir, serão proibidos sim de o fazer. Não só pelo conteúdo de baixo nível e pela baixaria que o youtuber já promoveu, até mesmo um tal de livrão destinado a crianças, onde em uma brincadeira ele colocava a opção de trepar com algumas celebridades, né? É isso mesmo que ele colocou lá no livrão dele, não vou repetir aqui em respeito a vocês, mas ele colocou essa opção lá no livro dele para crianças, né? Um público que ele tem crianças a partir de 6 anos. Então, pensem bem, né? Um youtuber que faz esse tipo de conteúdo para crianças de 6 anos, ok? Mas de uns tempos para cá, resolveu também que vai influenciar ideologicamente as crianças, para que estas se engajem em causas que vão contra os interesses dos pais e de suas famílias, tá? Aí eu estou colocando um link aqui para mostrar para vocês sobre esse tal desse livrão dele, essa brincadeira, mas se vocês procurarem no Google aí, vocês vão ver que muita gente, muitos pais preocupados falam sobre esse problema desse livrão dele aí. Procurando no Google sobre o livrão Felipe Neto, você vai encontrar dezenas de matérias sobre as péssimas brincadeiras que o youtuber colocou no tal livrão e que só servem para deseducar e levar as crianças para um caminho errado. Mas o tal livrão do Felipe Neto é só um exemplo mais gritante da deseducação e perigo que o Felipe Neto traz para as crianças. Os perigos existentes no conteúdo publicado por ele diariamente são muitos e são gritantes. E para se disfarçar de bom moço, volta e meia ele coloca no meio do seu conteúdo algumas atividades fofas, que só servem como fiança para sua alma pura e bondosa, né? Ele tenta se passar por bonzinho, mas se você der uma olhada mais atenta no conteúdo que ele está ofertando para os seus filhos, você vai ficar realmente bem chocado, bem preocupado. Mas o youtuber Felipe Neto, que foi um dos primeiros a estourar na plataforma de vídeos, não começou a sua carreira no YouTube com conteúdo voltado para o público infantil. Muito pelo contrário. Ele sempre fez vídeos pós-adolescentes, destilando raiva para todos os lados, que foi o que deixou famoso. O sucesso lhe trouxe um bom dinheiro, enxergou a oportunidade de ganhar muito mais, abriu uma empresa voltada para parceria com outros canais no YouTube, vendeu a empresa e sempre em busca da melhor forma de ganhar mais e mais dinheiro, viu no conteúdo infantil em alta no YouTube e recebendo muita verba de patrocinadores, a oportunidade perfeita para encher cada vez mais os bolsos de dinheiro.
neste caso vindo dos pais que se sacrificam para dar o que consideram melhor para os seus filhos. O gosto do Sr. Felipe Neto por dinheiro também já se tornou uma lenda na internet. O youtuber não titubeia quanto à oportunidade de ganhar uma graninha a mais. Dizem, não tem limites. Um dos pontos que provam que realmente não tem limites é quando se trata de ganhar dinheiro, foi a insistência em promover o seu livrão com brincadeiras adultas para ser comprado pelo público infantil, tá? Foi tanto que esse rapaz, esse livrão dele, ele propunha que os seguidores deles comprassem mais do que um livrão. Então teve gente que precisou, entre aspas, comprar mais de um livrão desse para poder ganhar algumas coisas, algumas coisas extras que ele colocava nesse livrão. Ele lançava, reeditava o livrão, colocava uma coisinha ou outra extra ali e só ganhava quem iria comprar. Tem umas coisas estranhas aí em relação à venda desse livrão dele, sempre o mesmo, com uma bugiganga ou outra a mais ali para forçar os pais a comprarem, a gastarem novamente dinheiro com esse negócio. O rapaz diz que defende pautas progressistas, seja lá o que é que ele entende que sejam as pautas progressistas dele. E diz que defende a democracia e que não age a favor de nenhum partido ou causa ideológica, mas é mentira. É claro que o viés ideológico em suas postagens, o pior, cheias de deturpação dos fatos, manipulação da verdade e busca de muletas para validar o ponto de vista pífio e débil mental que ele imprime em todo o seu conteúdo. Felipe Neto é um risco enorme, um tsunami de burrice e doutrinação estúpida e ameaça as crianças brasileiras, mas quer se passar por intelectual com capacidade para indicar o melhor caminho para a educação formal das crianças. E pior, ainda ameaça os pais ao insinuar que é mais influente e poderoso que a família, para indicar o que é certo e o que é errado para os nossos filhos. Em post no Twitter, o youtuber declara: se decidirem seguir em frente com o Escola Sem Partido, que é uma pauta até adotada por muitas famílias brasileiras que entraram em contato, souberam o que é isso, ele colocou: se decidirem seguir em frente com Escola Sem Partido e com a perseguição dos professores, aí ele já está misturando assuntos, deixo claro que usarei todas as minhas forças para incentivar os jovens que me assistirem contra esse autoritarismo. Nossos alunos protegerão nossos professores, disso eu tenho certeza. Então vocês veem que ele faz postagens, as crianças, elas têm ainda uma formação frágil, tanto do pensamento quanto a capacidade de ligar uma coisa com a outra. Então ele mistura assuntos. Olha, se decidirem seguir em frente com o Escola Sem Partido, Escola Sem Partido é uma coisa, e com a perseguição dos professores, se é que há uma perseguição de professores, esse é um outro assunto. Escola Sem Partido não tem nada a ver com perseguição de professores. Aí deixo claro que usarei todas as minhas forças para incentivar os jovens que me assistem contra esse autoritarismo. Aí você pode traduzir que ele deixa claro que vai usar os 27 milhões de inscritos que ele tem, crianças inscritas no canal dele, para doutrinar elas para o lado negativo do que está sendo combatido pelo Escola Sem Partido, ok? Não vou comentar sobre Escola Sem Partido, porque a minha proposta aqui é que vocês procurem maiores informações sobre o assunto. Claramente misturando alhos com bugalhos, já que o projeto Escola Sem Partidos não ameaça nenhum professor, muito pelo contrário, ele visa que os estudantes tenham total acesso às informações necessárias para o seu desenvolvimento, mesmo que sejam informações ideológicas, só que dessa vez de maneira equânime, que é a maneira imparcial ali, de você tratar com os assuntos, da maneira mais imparcial possível. Você tem que dar oportunidade para que as pessoas vejam vários lados de um mesmo assunto, que ocorre nas escolas atualmente. Estou falando para vocês porque eu sou pai, eu quem cuido dessa relação dos meus filhos com a escola, a maior parte do tempo. Estou aqui o tempo todo fazendo tarefa com eles, o material da escola deles não passa nada sem olhar, eu sempre olho, leio os livros, faço as tarefas junto com eles. Então sei o que está ocorrendo na escola, está ruim, está difícil. Não cabe ao senhor Felipe Neto defender ou não Escola Sem Partido para todos os brasileiros.
já que não há democracia em liberar a doutrinação ideológica nas escolas brasileiras desde o ensino fundamental. Doutrinação esta que é semeada, sem exceção, em todos os cursos de pedagogia do país, para que então possa florescer vigorosa nas escolas infantis brasileiras e ir crescendo feito erva daninha até chegar às faculdades, onde nada mais pode ser feito pela mentalidade dos estudantes. Essa receita de escola ideologizada não rende bons frutos para o Brasil. Infelizmente, a realidade é que colhemos o que há de pior em termos de educação no mundo. E quem afirma isso não sou eu, tá? Não sou eu que afirmo isso. São os exames feitos mundialmente para comparar a qualidade do ensino formal em todo o mundo. Basta fazer uma pesquisa sobre o assunto que você vai confirmar este fato infeliz sobre as escolas brasileiras. Todas as escolas públicas ou particulares são péssimas. Dedique 8 minutos da sua vida para assistir ao vídeo do saudoso professor Pierluigi Piade sobre o assunto. E aí você vai encontrar nessa minha matéria que eu publiquei lá no gps.pesquisa.com um vídeo muito interessante do professor Pierluigi Piade falando sobre esse assunto. Ele é um professor que era muito conceituado, infelizmente ele faleceu. Era um professor de um dos melhores cursinhos de São Paulo e ele dava palestras pelo país, escreveu vários livros, inclusive eu tenho os livros dele. Esses livros ele falava por que os alunos saíam da escola sem aprender nada e aí precisam de um cursinho, fazer um cursinho para realmente aprender alguma coisa e poder prestar o vestibular, tá? E ele fala desse problema de que quando os alunos brasileiros eles são avaliados nesses exames que servem para equiparar, né, para saber como é que está o aluno brasileiro em relação a outros países do mundo, economicamente viáveis ou não, os brasileiros sempre ficam para trás. Cada vez que se faz um novo exame e acrescentam-se mais países, os brasileiros ficam nas últimas posições. E são últimas mesmo, tá, pessoal? O Brasil chegou a ficar na penúltima posição já nesses exames do PISA. Então é péssimo, para a gente é péssimo. Não há o que se falar de boa escola no Brasil se você tem esses exames para comprovar que a qualidade de ensino no Brasil é péssima. E um dos grandes culpados dessa má qualidade de ensino é a ideologização na escola, que é combatida por esse projeto Escola Sem Partido. Nós precisamos realmente de uma escola sem partido para que se tenha a obrigação de dar conteúdo na escola e os nossos filhos possam então ter um futuro melhor, mais garantido, mais competitivo. Após tentar influenciar as eleições presidenciais no Brasil, calcado no seu poder dos 27 milhões de seguidores, sem obter sucesso, o youtuber agora se coloca como um guerreiro inflamado contra pautas como escola sem partido e, segundo ele mesmo, a favor do amor, misturando novamente uma coisa com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, que reina atualmente nas escolas. Está muito claro que esse mundo dos ursinhos carinhosos que é pintado pelo Felipe Neto não existe no Brasil e muito menos nas escolas brasileiras, né? Que é outra coisa que eu acho estranho. Esse pessoal parece que ele não vive no mesmo Brasil complicado que nós vivemos, né? Eles pintam o Brasil, né, na cabeça deles, não sei, eles querem fazer a gente convencer que nós estamos num Brasil dos ursinhos carinhosos, em que tudo é perfeito, em que as escolas são perfeitas, né? E você tem aí, não são exemplos, são provas de que não está perfeito, as escolas não estão perfeitas, nossos filhos estão sendo sim doutrinados dentro da escola e não estão sendo ensinados da maneira perfeita. Mas eles querem dar a entender que a escola é perfeita, que está tudo bem e que agora estão querendo acabar com a escola através de projetos como esse, que é o Escola Sem Partido. Quem tem filhos em qualquer escola, seja pública ou privada, sabe o quanto a coisa está complicada. Quem acompanha de perto o conteúdo proposto pela escola e ajuda seus filhos com tarefas de casa, como eu faço, com certeza termina horrorizado com o excesso de senso crítico para ensinar as crianças a pensar com a própria cabeça. Mãe e pai, cabe a vocês indicar ao seu filho qual é o melhor caminho ideológico a seguir, bem como exigir da escola conteúdo suficiente que o capacite a competir em pé de igualdade com os melhores alunos do mundo.
Leve em consideração que o fluxo migratório em todo o mundo está se intensificando e quando seu filho se formar, ele será sim obrigado a competir com pessoas que recebem uma educação de grande qualidade, seja morando no Brasil ou migrando para outro país que a família entenda ser melhor para ele. Então levem isso em consideração. Está havendo um fluxo migratório, as pessoas estão mudando muito de país. Com um novo estilo de governo que nós teremos no Brasil, entrando dinheiro, tem muitas empresas, muita gente falando que vai investir no Brasil, fatalmente irão migrar muitas pessoas para o nosso país, e muitas pessoas bem preparadas. Como é que você quer que o seu filho esteja para competir com essas pessoas? Bem preparado ou naquela escola ruim que já está provado que é o que existe no Brasil, a escola no Brasil, que é a escola ideologizada. Então eles dizem que querem dar para o seu filho senso crítico e esquecem do conteúdo voltado para as ciências, que é o que está ocorrendo hoje. E aí, quando vier gente de fora, bem preparado para competir com o seu filho, quem que você acha que ficará com os melhores empregos, né? Quem que você acha que ficará com os melhores salários? Se o seu filho estiver competir com uma grande quantidade de pessoas que vieram de fora bem preparados para trabalhar aqui, procurando uma oportunidade melhor aqui no Brasil. Pense nisso, né? Reflita, ok? O que será importante para a sobrevivência do seu filho nesse mundo cada vez mais competitivo? Quais as habilidades que o seu filho precisa ter se precisar sobreviver longe da sua família? A obrigação de oferecer a melhor formação possível para o seu filho não é do Felipe Neto. Ela passa pela escola, mas no final das contas é a família quem decide não agir ou agir procurando oferecer o melhor possível aos seus filhos, para que eles se formem pessoas realmente capazes de interagir e sobreviver, seja lá qual forem os problemas que o mundo lhes apresentar. Você vai agir ou deixar o governo ou as militâncias políticas educarem o seu filho? Pense nisso. Se você acordar para o problema somente quando a infância do seu filho passar e ele não aceitar mais o aconselhamento da família, pode ser tarde demais. Pesquise sobre esses assuntos relevantes, tá? Pesquisa aí no Google sobre esses assuntos relevantes que eu vou propor para vocês, ó. Escola sem partido, crianças pertencem ao Estado, ideologia nas escolas, como educar meus filhos, educação domiciliar. Aí outros temas aparecerão para você, mas qual que é o meu conselho? Haja agora, tá? Haja agora. Tem pessoas não qualificadas aí, como esse youtuber Felipe Neto, querendo tomar conta da mente da sua criança, tá? E fatalmente eles conseguem, se a criança olhar para essas pessoas e falar, nossa, é meu ídolo, fatalmente ela vai ser doutrinada, vai aceitar a doutrinação desse tipo de pessoa. Então, hajam enquanto é tempo, pai e mãe, tá? Deem mais foco para isso, até porque, por causa dessa condição de competição, tá? Essas pessoas, elas não querem, não estão visando que o seu filho esteja bem preparado, uma educação formal boa para poder competir no mundo, para poder sobreviver. A gente precisa até saber coisas em questão de sobrevivência, tá? Olha, vou dizer uma coisa para vocês que eu não costumo falar na minha vida pessoal, vou falar muito breve. Eu fui uma criança que aos 8 anos de idade foi mandada para fora de casa, tá? Minha família me expulsou de casa com 8 anos de idade. Então, eu tive que sobreviver, tive que aprender, tá? Posso dizer com certeza para vocês que certas influências não servem, tá? Pai e mãe, abram os olhos, a influência desse rapaz aqui não é boa, tá? Não é boa. Depois, claro, consegui levar a minha vida, não tive nada de mão beijada, ninguém nunca me deu nada. Graças a Deus, atualmente, em relação ao que eu já vivi, tenho uma vida bastante razoável, tá? Então, aquela coisa principal que a gente precisa aprender, que é sobreviver. Uma hora pode acontecer alguma coisa que a gente precisa aprender a sobreviver, a se virar sozinho, né? Como vocês bem sabem, o ser humano, quando você está bem, ele está bem com você, mas às vezes quando você não está bem, você não consegue quem te ajude. Então, nessas horas em que você não consegue quem te ajude, você tem que saber sobreviver, tá? Olhem pelos seus filhos, não deixem a internet, não deixem esses youtubers educarem os seus filhos, tá? Estou trazendo isso para vocês como um ponto de reflexão, como um ponto que vocês têm que buscar
para o melhor para suas crianças, tá? Essa é a minha preocupação.